Aleluia, Jesus, santo é o teu nome, Pai. Santo és tu, Deus. Nós nos colocamos na tua presença, Pai, e declaramos o teu poder, a tua soberania, Pai, aqui neste lugar. Derrama, Senhor, da tua unção, Pai, da tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Bom dia a todos. É um prazer poder estar falando com você nessa manhã de domingo. Nós estamos começando a nossa semana, no primeiro dia da semana, domingo, glorificando a Deus. A gente teve um momento agora onde a gente pôde louvar a Deus, e assim, muitas vezes a gente pensa que quando a gente está aqui na hora do louvor, a gente precisa sentir algo, mas na realidade o louvor é para quem? É para Deus. Quem precisa sentir o nosso coração aberto, o nosso coração quebrantado, é o Senhor, para Ele receber. A Bíblia fala que Deus recebe o nosso louvor. Amém? Eu quero ler uma passagem com vocês, que é lá Lucas, capítulo 10, de 25 em diante. Diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou-lhe: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que leu nas Escrituras? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então vamos entender um pouquinho isso aqui, porque normalmente quando a gente lê essa passagem, a gente lembra da história que Jesus conta, né? E a gente conhece essa história como o bom samaritano. Apesar da Bíblia não chamar ele de bom samaritano, mas na maioria das Bíblias você vai encontrar aí escrito o bom samaritano em cima. Mas a história, ela não está falando sobre o samaritano de verdade. Quando a gente lê, nós temos que entender o que Jesus está falando aqui. A Bíblia fala que chegou um homem que era conhecedor da lei. Então era uma pessoa que estudava a Bíblia, que conhecia os detalhes, e ele veio para pôr Jesus à prova. E aqui é o seguinte, gente, aquela pergunta que ele fez para Jesus não era uma pergunta genuína, era uma pegadinha. Então ele queria colocar Jesus à prova, ele queria que Jesus falasse algo que comprometesse ele. Sabe quando alguém te pergunta, faz uma pergunta para você, talvez num momento em que você não queira responder, ou para uma pessoa que esteja ali perto de você, e que você não quer falar sobre aquilo, para não entrar talvez naquele assunto? Foi mais ou menos isso. Ele chegou para Jesus e a pergunta dele era uma pergunta complicado. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Gente, naquela época existiam várias linhas que falavam sobre a eternidade, e algumas linhas que nem acreditavam que existia eternidade. Alguns acreditavam que, olha, morreu, acabou. Então existiam vários ali. E com certeza esse era um dos assuntos mais polêmicos que existiam ali naquela época. E aí? Quando a gente morre, existe realmente um lugar que a gente vai? Não existe? Como é esse lugar? E eu acredito que isso é até hoje, né? As pessoas, elas gostam de saber disso. A gente vê como as pessoas também se interessam pelo Apocalipse, pelo final dos tempos, porque, querendo ou não, se você está indo para algum lugar, é interessante você saber para onde você está indo, se é bom, se não é, não concorda? Você não pega o carro e fala assim: vamos sair e vamos para algum lugar, e vamos andar aí 1000 quilômetros e vamos ver onde a gente vai chegar. Não. Você planeja, diz: vale a pena andar 1000 quilômetros para chegar naquele lugar. Então, esse desejo de você saber o futuro, ou saber o que vai acontecer à frente, ele é um desejo genuíno. Mas a pergunta que aquela pessoa fez para Jesus não era uma pergunta genuína. Ele queria que Jesus entrasse em alguma polêmica ali, para ele poder condenar Jesus. Agora, qual foi a resposta de Jesus, gente? Ele perguntou: me diz aí, o que a Bíblia fala? O que as Escrituras dizem
sobre a vida eterna. O que é que você tem que fazer? Olha só, Jesus ele responde a pergunta com uma outra pergunta. Então ele joga, tá, você aí, na tua cabeça, o que precisa fazer? E aí ele disse, olha, ame a Deus, né, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus falou? É isso aí, faça isso e viverá. O que ele está dizendo? A tua resposta está correta. Agora pensa o seguinte, quando Jesus fala isso para ele meio que se decepciona, porque de verdade, ele não foi lá para ter essa resposta. Ele foi lá para colocar Jesus à prova. Então quando Jesus responde que o que ele pensava sobre a vida eterna estava correto, ele meio que se decepciona, porque ele está falando, não, ele não criou polêmica nenhuma, muito pelo contrário, ele concordou talvez com a maioria das pessoas que estão aqui. E aí, a Bíblia diz que ele, para justificar-se, ele pergunta, quem é o meu próximo? Porque talvez o conceito de amar a Deus com todo o teu entendimento, todo o teu coração, com toda a tua força, fosse claro. Agora, para eles, o amar ao próximo, como a si mesmo, não era um conceito claro. Talvez para você seja um conceito claro, mas quando você vai estudar um pouco, você percebe que os judeus, eles tinham um entendimento seletivo. Eles tinham um entendimento que era... na verdade, eles entendiam o que eles queriam entender. E é por isso que o tema da palavra é indiferença. Porque para eles, próximo era uma categoria. Então, quem é meu próximo? Se eu perguntasse para um judeu da época de Jesus, quem é meu próximo? Ele vai dizer assim, os meus próximos, mais próximos, são minha família. Então, esses eu tenho que amar como amar a mim mesmo. Tá, mas quem mais é os teus próximos? Meus vizinhos. Meus vizinhos são próximos. Quem mais? Os judeus. Todos os judeus são próximos. Mas parava por aí. Para eles, além do povo judeu, nenhuma das pessoas de fora, ou nenhuma das pessoas que não tinham a mesma crença que eles, eram próximos. Então eles meio que segmentavam. Então quem é que eu tenho que amar? No resumo da história, eu tenho que amar aquelas pessoas que eu quero amar. Sabe, e quando nós começamos a agir dessa forma, quando nós começamos a pegar a palavra de Deus e nós começamos a segmentar ela, ou criar compartimentos para ela, e dizemos assim, não, eu entendi isso, mas eu entendi dessa forma aqui. Então eles tinham um segmento, eles diziam, não, nós amamos ao próximo, só que os nossos próximos são esse e esse. Esse aqui não é próximo, eu não preciso amar. Então você percebe que, na realidade, o que existia ali era uma desculpa para eles ficarem indiferentes às pessoas que estavam ao redor deles. Sabe quantas vezes nós vemos isso hoje no cristianismo? Nós pegamos algumas verdades bíblicas e nós transformamos em coisas que nos convêm. Então, por exemplo, quando eu leio algo que diz muito para mim, ou que já concorda com aquilo que eu penso, isso aqui é uma verdade bíblica, isso aqui é legal. Mas quando eu pego algo que já não fecha mais tanto com o que eu penso, eu digo, eu acho que isso não é tão importante, eu acho que isso é só para aqueles tempos. E aí nós começamos a segmentar. De verdade, quando nós fazemos isso, sabe o que nós estamos fazendo? Criando a nossa própria religião, criando a nossa própria crença. Por quê? Porque eu pego o que me convém, e o que me convém, eu não pego. Ou eu altero, ou coloco alguns empecilhos naquilo para dizer, não, isso não é a realidade. Para mim, pelo menos para esse momento, para essa época, não é assim, isso é para aquele tempo. Ou seja, nós criamos situações, criamos circunstâncias para dizer o quê? Eu faço o que eu quero. Porque existe dentro do ser humano, todo ser humano ele tem um sentimento de querer ser independente. Você pega desde uma criança. Quando você fala assim para uma criança, você é uma criança, o que ele diz? Ele não quer ser uma criança. Ele fala, não, eu não sou mais criança. Sou grande, eu já sou grande. Normalmente uma criança, quando ela começa a crescer, e você fala, não, você não pode, você ainda é uma criança. Não, eu já sou grande. E quando ela começa a crescer, que você começa a falar assim, você já é grande, está na hora de você aprender a lavar a louça. Não, eu ainda sou novo, eu sou uma criança. Você percebe como é seletivo? Quando me convém ser grande, eu quero ser grande. Mas quando me convém ser uma criança, eu quero ser uma criança.
Quando me convém ter responsabilidade, eu sou super responsável. Mas quando não me convém ser responsável, eu não. Isso não diz respeito a mim. Sabe, gente? E em todas as situações da nossa vida, nós podemos viver assim. Nós podemos ser cristãos assim. Pegando responsabilidades, as responsabilidades no que nos interessa e no que é legal para nós, e colocando de lado aquilo que talvez não seja tão interessante. Muitas vezes, ministerialmente, assim, às vezes a pessoa tem desejo de fazer algo para Deus, mas é algo seletivo. Quando aparece uma outra situação que ela não quer, ou que talvez ela tenha que pagar um preço um pouco mais alto do que ela deseja, ela diz, não tenho chamado para isso, não tenho dom para isso. Mas se fosse a outra área que ela deseja, mesmo que ela não tivesse dom, não, eu vou aprender, Deus vai me capacitar. Você percebe que o discurso muda ao nível da necessidade que eu tenho para aquele momento. Não é mais a palavra de Deus que molda a minha vida, é eu que moldo a palavra de Deus segundo aquilo que eu quero. E é mais ou menos isso que estava acontecendo ali, sabe? Eles entendiam o conceito de eternidade, eles entendiam como chegar à eternidade, mas o problema é que eles criaram alguns subterfúgios, algumas coisas que de verdade eles não necessitavam fazer. Por quê? Porque era mais conveniente para eles. E Jesus responde essa pessoa com uma parábola que a gente conhece muito bem, que é a do samaritano, e que quebra totalmente. Olha só, porque Jesus não responde para ele quem é o próximo. Jesus conta uma história e Jesus pergunta para ele quem é o próximo. Como é que começa a história? A Bíblia fala que Jesus diz, na estrada tal que vai de Jerusalém para Jericó, ou seja, é como se eu estivesse contando assim para você, sabe aqui aquela rua aqui, essa principal, que liga Porto Belo a Itapema? Ele estava naquele lugar mais ou menos contando algo que era do dia a dia deles. Olha, sabe ali a rua que vai beira-mar, ele está contando essa história. E ele conta ali naquele momento também uma situação que era corriqueira ali. Aquela rua, aquele lugar, aquela estrada era uma estrada perigosa. Então, provavelmente, as pessoas que estavam ouvindo Jesus já tinham ouvido falar de alguém que foi assaltado naquele lugar, de alguém que teve algum problema naquele lugar. Provavelmente, eles já tinham ouvido esse relato. Então, aquilo que Jesus estava falando era altamente real para aquelas pessoas. E aqui existe uma coisa que nós temos que aprender. Tudo o que a Bíblia fala para nós é aplicável ao nosso dia a dia, à nossa realidade. Não existe essa história de a gente dizer assim, não, mas naquela época as pessoas eram isso, era aquilo. Não, gente, olha, eu tenho já alguns anos de atendimento a pessoas. Sabe o que eu percebo? Os problemas são sempre os mesmos. Mudam as dificuldades, talvez a intensidade dos problemas, mas eles são os mesmos. E eu imagino que no tempo de Jesus, o problema das pessoas eram os mesmos. Claro que talvez a força de tal problema era maior do que a outra, mas os problemas na realidade eram os mesmos. Se sentir sem valor, se sentir abandonado, triste, sabe? Achar que o mundo está contra você. Os problemas são sempre os mesmos. Então, quando Jesus ele fala para aquelas pessoas, ele está colocando no cotidiano deles. Ele estava colocando, essa é uma situação que poderia acontecer com você amanhã. Como é que você reagiria a esse problema que aconteceria amanhã com você? Então, ele conta que um homem foi assaltado lá e passou um sacerdote, olhou e passou longe. Então, a pessoa estava ali e ele passou longe. Depois passa um levita, que olha, a pessoa também vê e passa de longe. E em terceiro lugar passa um samaritano. E aqui, olha só, ele diz o sacerdote, ele não fala o nome dessas pessoas, mas ele coloca um personagem ali, o sacerdote. Provavelmente as pessoas conheciam os sacerdotes daquele lugar. O levita, elas conheciam os levitas e mais ou menos o que eles faziam. E também sabiam quem eram os samaritanos. Existia um personagem sobre a pessoa do samaritano. Então, quando ele fala que o sacerdote vem e passa longe, gente, o sacerdote, vamos imaginar que seria o pastor da igreja. Ele olha o homem ferido e ele passa de longe. E aqui é uma coisa interessante que nós precisamos aprender. Quem deveria fazer, muitas vezes não faz. Não parece óbvio que talvez o sacerdote passou ali
e ele, como um servo de Deus, vendo uma pessoa ferida, vendo uma pessoa machucada ali, não seria a função dele ir lá e ajudar? Não seria meio que, você não imaginaria isso? Só que é o seguinte, tanto o sacerdote quanto o levita, se aquela pessoa lá, ela estava, pela que a Bíblia fala, estava entre a vida e a morte. Se essa pessoa estivesse morta, por exemplo, um sacerdote, um levita, se eles tocassem num cadáver, eles não poderiam servir no templo por um tempo, tinha um tempo de purificação dentro disso. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes nós justificamos algumas coisas, porque temos talvez algumas justificativas que, entre aspas, parecem ser bem importantes. Não, eu não vou tocar naquela pessoa, por quê? Porque senão eu não vou poder ministrar na igreja. Eu não vou tocar naquela pessoa agora, porque senão eu vou ter que, não vou poder ajudar lá, eu vou ter que ser separado. Talvez as pessoas olhem para mim e me discriminem, porque eu fiz algo que eu não deveria fazer. Sabe, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber que muitas vezes nós trocamos o que Deus quer que a gente faça pelos nossos costumes do dia a dia. Eu não posso falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela é uma pecadora. Se alguém me ver falando com aquela pessoa, as pessoas vão falar o quê? De mim, volta para mim. Ou seja, a minha indiferença. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, as pessoas vão pensar isso e isso e isso de mim. Independente de se for a coisa certa ou não, independente se for para você salvar uma vida ou não, eu me preocupo muito mais comigo, com a minha realidade, com o que as pessoas vão pensar de mim, ou se eu não vou poder servir naquele dia, se eu vou poder talvez ter que faltar um evento, porque eu tive que salvar uma vida. Que absurdo, não é verdade? É mais ou menos isso. Ele olha aquilo e com certeza, naquele momento, Deus fala com aquele sacerdote, com aquela vozinha, sabe? Ajuda. Sabe aquela voz que a gente ouve todos os dias, em vários momentos do nosso dia? Sabe aquela voz dizendo, vai lá, ajuda, porque ele está morrendo. Mas aí vem a segunda voz, que é a voz da nossa vontade, a voz dos nossos padrões, dos nossos princípios. Não, com certeza vai aparecer uma outra pessoa, e talvez a gente é espiritual, e a gente ora pela pessoa, Deus, envia agora uma pessoa para vir aqui e ajudar ele, porque ele está morrendo. Olha só, talvez caia até uma lágrima dos seus olhos, ali, coitado, vamos interceder agora, vamos orar. Nós tivemos o nosso devocional, hoje é o último dia do nosso devocional de 21 dias, e quando nós lemos lá em Tiago, quando fala sobre a fé e obras, ele diz o seguinte: quando você prega o evangelho para uma pessoa, e você sabe que essa pessoa está sem comida na sua casa, está sem comer, o que você deve fazer? Você deve pregar o evangelho para ela, mas não mande ela embora sem comida, porque ele diz, isso é hipocrisia, porque você diz sim, aí ele ainda usa essa expressão, ele fala assim, Deus te abençoe, Deus vai prover as coisas para você, então você ainda faz uma oração espiritual. Não, nós queremos que amanhã a comida estará na sua mesa, Deus enviará pessoas para que amanhã você tenha a refeição. Tiago, em outras palavras, diz assim, isso é hipocrisia. É hipocrisia, porque você falou a palavra de Deus sim, mas não mande essa pessoa para casa sem nada, para ela comer, porque você sabe, porque uma coisa está ligada à outra. Se eu tenho compaixão para a salvação da vida dessa pessoa, eu também tenho compaixão para o que ela vai comer e das necessidades que ela tem no dia de amanhã. Sabe, mas muitas vezes nós terceirizamos essa situação. Nós olhamos e dizemos assim, não, Deus vai mandar alguém. Sim, Deus mandou. Era você que estava passando ali, você foi o primeiro que Deus mandou, porque Ele imaginou que você, sendo sacerdote, conhecendo a palavra, servindo a Deus, você iria ajudar. Então é o primeiro, mas aí não, que a gente diz, não, agora não posso, eu estou muito ocupado, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho tantas coisas, e talvez, de verdade, vai te dar um transtorno, você tem que parar, você tem que atender aquela pessoa, você tem que fazer aquilo, talvez isso vá te dar um transtorno, e de verdade, talvez você goste de justificar essa situação, mas isso não muda. Aquele sacerdote, ele passou, o levita da mesma forma, e aqui nós podemos dizer que o sacerdote seria o líder da igreja, Mas o levita também representa um membro da igreja, a pessoa que serve no ministério, não só um membro frequentador, mas aquele que ajuda na igreja, no dia a dia, no cotidiano, que serve na igreja. Então é aquela pessoa que talvez tenha uma
uma responsabilidade maior, um compromisso maior. Então, olha só, ele começa com a pessoa que tem um alto compromisso, que é o sacerdote, e depois ele vai para uma pessoa que também, teoricamente, seria uma pessoa que a gente imaginaria que iria atender. E provavelmente essa pessoa passa de lá com as mesmas questões. Não posso atender porque eu tenho muitas coisas para fazer. Se eu fizer isso agora, eu não vou poder estar servindo. Eu tenho meu período de purificação. Não vai dar. E aí eu imagino também da mesma forma, Deus abençoe aqui essa pessoa, né? Que ela não morra e que venha alguém. E olha só, Deus envia o primeiro, que seria o óbvio. Envia o segundo, que também deveria ajudar. Nenhum deles ajudam, porque eles estavam ocupados demais com a religiosidade deles e esqueciam o principal. E aí vem o terceiro. E quem é o terceiro, gente? A Bíblia deixa muito claro que judeus e samaritanos eram inimigos. Pensa assim na pessoa, que talvez você olhe e fale, essa pessoa tem alguma coisa contra mim. Não concordo com nada que essa pessoa faça. O samaritano é esse. E agora tu imagina Jesus contando essa história, que o sacerdote passa, que o levita passa, e de repente chega o samaritano e cuida. Você consegue imaginar a cara das pessoas quando eles ouvem isso? Samaritano, um samaritano vinha aqui ajudar. Primeiro, ele não devia nem estar aqui, né? Nós estamos aqui já num território que não é dos samaritanos. E ele vem, e ainda ele vai ter a ousadia de ajudar, e a gente vai ter que olhar ainda para ele. Que bom que você fez, e ainda tem que talvez dar méritos para ele. Então, quando Jesus fala que o samaritano foi lá, e assim, gente, o que a Bíblia diz? Que o samaritano foi lá, e não só pegou e cuidou mais ou menos. A Bíblia fala que ele foi lá, ele curou, mexeu nas feridas, passou o curativo nas feridas, ele limpou a pessoa, ele fez o tratamento completo. Ou seja, ele não foi lá e, vou levar ele para o hospital e daí eles que se viram. Não, ele foi lá e prestou todo o atendimento. Depois ele falou, não, mas eu não posso deixar esse cara assim, não sei onde ele mora, ele está inconsciente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele para uma hospedagem. Eu vou colocar ele na hospedagem e eu vou pagar 2 dias, adiantado. A Bíblia fala que ele coloca lá 2 denários, ele diz assim, eu vou deixar ele aqui por 2 dias. Se ele ainda não estiver bom nesses 2 dias, quando eu voltar, eu pago a diferença. Olha só. Então, essa pessoa, ela não fez só o que era esperado. Ela fez além do que era esperado. Sabe qual era o problema daqueles dois, o sacerdote e o levita? É que eles estavam vivendo a síndrome dos 3 S's. Sabe o que é a síndrome dos 3 S's? Salvo, sentado e satisfeito. Sabe, muitas vezes a gente vive nessa síndrome. Estou salvo, Jesus me salvou, Jesus me resgatou. E aí eu sento. E vamos ser sinceros, quando você está cansado, você senta. É gostoso, né? Você está ali, usufruindo, né? E satisfeito. Aí eu não sei o que seria satisfação para você naquele momento. Mas muitas vezes nós vivemos nessa síndrome. Salvo, sentado e satisfeito. Ou seja, eu não preciso fazer nada além. Está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Mas aquele cara fez além. Além de pegar ele, cuidar dele, ele leva o cara, ele investe dinheiro numa pessoa que era desconhecida. Olha aqui, está aqui, 2 dias do meu trabalho eu coloco aqui para que vocês cuidem dele, e outra, coloca na minha conta. Se ele precisar de qualquer outra coisa a mais, se ele precisar ficar mais dias, coloca na minha conta, porque eu acerto quando eu voltar. Agora sim, gente. Aí Jesus pergunta para aquele rapaz: quem é que foi o próximo do rapaz que foi assaltado? Tem como você dizer que foi o sacerdote? Não, ele não fez nada. Tem como você dizer que foi o levita? Não, porque ele também não fez nada.
Aí é tão interessante que a pessoa que fez a pergunta, ela responde, né? E ela fala assim: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele não disse o samaritano. Aquele que usou de misericórdia. O que ele está dizendo? Foi o próximo. Agora, vamos entender isso. O que Jesus está dizendo ali naquele momento? É que de verdade, as pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas que nós devemos amar, como nós mesmos. Sabe, às vezes eu conheço pessoas que falam assim: como eu amo as pessoas que estão lá na África. Você ama elas porque elas estão lá na África. Talvez se você estivesse lá na África com elas, você não amaria tanto. Se você não consegue amar o teu vizinho, você não consegue amar as pessoas que estão ao teu redor, a tua família, você ama as pessoas lá da África. Me desculpa, mas é fácil amar as pessoas lá da África, porque você não está lá na África, você não está lá com elas. Nós temos aqui, todo ano a gente tem ajudado pessoas lá na Mongólia. Aí você olha, eu amo as pessoas na Mongólia, e você ajuda, você move o teu coração, isso é ótimo, gente. Mas de verdade, sabe quem ama de verdade as pessoas que estão na Mongólia? Aqueles missionários que estão lá na Mongólia, convivendo com aquelas pessoas, vendo os defeitos daquelas pessoas, vendo o dia a dia daquelas pessoas. Vivendo um clima de um frio extremo por amor àquelas pessoas. Eles não precisavam estar lá, eles podiam estar em qualquer outro lugar do mundo, mas eles optaram por amor àquelas pessoas a estarem lá. E gente, é um chamado de Deus para eles, e aqueles são os próximos deles. O grande ponto, o que eu estou falando aqui, para nós conseguirmos entender, é que é fácil amar quem está longe. Porque eu só preciso dizer que eu amo, eu não preciso ter atitude, ou talvez eu até possa abençoar essa pessoa financeiramente, mas amar como atitude é muito mais do que simplesmente você ajudar uma pessoa, é você ouvir aquela pessoa num momento de dificuldade, é de repente aquela pessoa, você fazer o bem e ela ainda reclamar daquilo que você fez, você às vezes se sentir injustiçado em relação ao que você fez para a pessoa e como ela retribuiu em relação àquilo. Isso é amar, isso é dia a dia. A Bíblia fala que o ferro se afia com ferro, sabe? Quando eu me relaciono à distância, não tem esse... Gente, todo mundo é simpático, quase todo mundo, né? Tem gente que não, mas quase todo mundo é simpático no primeiro momento. Tudo bem, como você está? Como foi seu dia? Porque nós aprendemos esses hábitos sociais de sermos bem educados. Então a maioria das pessoas no primeiro momento são legais, são solícitas. Agora, depois de uma semana, depois de um mês, nós começamos a ter dificuldade. Pense o seguinte: você casa com uma pessoa, e para você ter decidido casar, é porque você ama essa pessoa, certo? Você olhou para essa pessoa e disse: eu quero ficar a minha vida inteira com essa pessoa. Então parte-se do princípio que você casou e ama essa pessoa muito. Ama a ponto de dizer: eu quero morar com essa pessoa, eu quero viver com ela, e eu quero ter filhos com essa pessoa. Então, em casos, a não ser em alguns casos, mas a maioria dos casos é assim. Mesmo assim, você tendo essa decisão no coração, amando essa pessoa, decidindo querer ficar todo momento com ela, mesmo assim, você tem dificuldade às vezes para relacionar. Tem dias que você não quer amar tanto, ou tem dias que você não se sente tão amado. Mesmo sendo próximo, você tendo escolhido para ser assim. Agora tu imagina aquela pessoa que tu não escolheu e Deus colocou na tua vida. No dia a dia, talvez a pessoa que trabalha contigo, talvez a pessoa da tua família, um familiar, não sei. Talvez um amigo que a vida trouxe para você, eu não sei. O ponto é que quando Jesus ele fala para aquela pessoa, ele diz assim: quem é o próximo? Foi a pessoa que usou de misericórdia, aquela pessoa que apareceu na tua vida, foi aquela pessoa que Deus mandou ali naquele momento e que te abençoou ali. O que ele está dizendo? Que o levita e o sacerdote, dentro do contexto deles, que eles iam dizer, são próximos, essas pessoas nem entraram na tua vida. Eles não são os teus próximos, porque eles nem participam da tua vida. Eles foram pessoas que saíram de longe. Agora, essa pessoa aqui é uma pessoa que está convivendo com você.
é uma pessoa que faz parte da tua vida, essa é aquela pessoa que você tem que amar. Então são as pessoas que, e aí usando a redundância da palavra, os próximos são aqueles que estão próximos, né? Ou que Deus coloca na nossa vida, para que nós possamos conviver e amar. Não é aquela pessoa que está lá na outra cidade, e que você só conhece ela por vídeo, essa pessoa não é o teu próximo. Não quero dizer que você não possa ajudar uma pessoa dessa, mas é muito fácil conviver com quem está longe. O difícil é conviver com quem está perto. E a gente precisa entender essa verdade. E essa passagem, ela também simboliza, e para a gente encerrar a pregação, essa passagem, ela também simboliza, como o samaritano, como o próprio Jesus. Sabe, Jesus também era improvável. Você sabe por que os sacerdotes, os levitas não aceitaram Jesus como Cristo? Porque ele não veio como eles esperavam. Jesus era improvável, eles imaginavam que ele viria como um grande líder político, ou que nascesse de uma família conhecida, ou que viesse de uma região melhor. Agora, quando eles falam o quê? Profeta, Galileia, olha com quem ele anda, olha quem são os discípulos dele, pescadores, pessoas simples. Então quando eles olharam para Jesus, o que eles falaram? Não, pode vir alguma coisa boa de lá. Então nós começamos a perceber o quê? Sabe, aquele samaritano é aquele que talvez era um improvável. Talvez se você fosse fazer uma aposta e alguém falasse assim para você, olha, o cara vai estar ferido, vai ter um sacerdote que vai passar, um levita que vai passar e um samaritano. Talvez na bolsa de apostas de quem iria ajudar, sacerdote estaria em primeiro lugar. Esse é o cara que vai lá e vai ajudar ele. Por quê? Porque ele é um homem de Deus. Talvez em segundo lugar tivesse o samaritano, mas talvez lá na finaleira, aquele eu vou apostar nesse aqui como azarão, eu sei que ele não tem chance, mas vou colocar um voto nesse cara. Era o último, por quê? Porque socialmente o samaritano não tinha preparo, não tinha nem coração e nem amor para ajudar na cabeça deles. Então Jesus estava dentro disso. Se fosse a bolsa de apostas das pessoas em que acreditavam que Jesus realmente era o Messias, por quem Jesus era, em termos de local que ele veio, família que ele nasceu, todos esses contextos, até o que ele falava, o que ele pregava e como ele se manifestou, talvez ele fosse o último da escolha. Por quê? Porque eles esperavam uma coisa diferente, eles queriam uma coisa diferente, apesar da palavra ser clara em relação a isso, mas eles queriam uma coisa diferente. Sabe, muitas vezes nós ignoramos isso em Jesus. Jesus era o improvável. Jesus era aquele que talvez ninguém escolheria, pelo menos daqueles que tinham o poder da escolha. Talvez ele seria aquele que, tanto é que não foi escolhido. Ele foi escolhido por aquelas pessoas que eram simples e que conseguiam enxergar além das coisas do dia a dia, do cotidiano, elas enxergavam além. Sabe, quando nós começamos a perceber isso, então Jesus é aquele que vem, que nos pega todo arrebentados e nos leva para um lugar. Que lugar é esse? Para onde Jesus nos leva? Aonde é essa hospedagem? A igreja. A igreja é a hospedagem. Jesus veio aqui à terra e ele pregou uma mensagem. E ele pregou para quem? O que Jesus fala? Eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. E ele leva esses doentes, essas pessoas necessitadas, para essa hospedagem, que é a igreja. Gente, a igreja é um organismo vivo. Nós como igreja não podemos perder a essência que nós somos um lugar para cuidar e tratar de doentes. Pessoas chegam todos os dias aqui precisando de ajuda. A igreja não é um clube, porque o dia que ela for um clube onde uma pessoa que tem problemas e tem dificuldades não possa chegar aqui e não se sinta à vontade aqui, esse local perdeu totalmente o sentido. Sabe, quando nós deixamos de entender isso e achamos que esse lugar aqui é um lugar só para pessoas sem problemas e pessoas perfeitas, esse lugar perdeu o sentido. Jesus deixa a igreja aqui na terra para quê? Para consolidar aquilo que ele fez através da salvação. A pessoa é salva, ela entra dentro da igreja e ela é cuidada dentro da igreja para quê? Para que no dia em que Jesus voltar, como lá
na parábola diz: ó, eu vou deixar, tomem cuidado, ó, já deixo alguma coisa aqui para você, mas se precisar de qualquer coisa, pode colocar, porque quando eu voltar, eu pago toda a conta. Deixa eu dizer algo para você. Jesus não fica devendo nada para ninguém. As pessoas vão te decepcionar. Se você não sabe disso, eu já estou te avisando agora. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, fala assim: pessoas vão te decepcionar. Agora eu vou te dar uma outra coisa que talvez você não saiba. Você vai decepcionar pessoas também. Sabia disso? Não é só as pessoas que se decepcionam, você também decepciona pessoas. E bem-vindo à realidade. Agora, qual é o grande ponto? Jesus, ele diz assim: eu tenho uma conta que eu abri para você aqui. Você vai cuidar, você vai amar essas pessoas, esses teus próximos, as pessoas que estão ali, que eu tenho mandado. Você vai cuidar dessas pessoas, você vai amar essas pessoas, você vai fazer com que essas pessoas possam conhecer mais aquilo que eu tenho para elas. Você vai fazer tudo isso. E assim, ó, eu já te dei. O que Jesus nos deu? A salvação. Nós já recebemos o nosso pagamento, e é um bom pagamento. Você tem que concordar comigo. Independente do que acontecer aqui na terra, você é salvo. Você vai morar eternamente com Deus. Isso é o melhor prêmio que qualquer um de nós poderíamos receber. Mas ele diz ainda assim: se precisar de alguma coisa ainda, se isso ainda não for o suficiente, eu vou pagar o resto. Porque ele está dizendo: eu não fico devendo nada para ninguém. Sabe, quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cumprindo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. O cristianismo não diz respeito a apenas eu e Deus. O cristianismo, ele é coletivo. Por que o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos o corpo de Cristo? Porque cada um tem uma função, cada um precisa do outro, e dentro dessa comunidade que é o corpo de Cristo, nós não podemos viver em indiferença. Talvez você veja aqui hoje e você se sinta como aquele rapaz que foi assaltado e que foi jogado lá no canto. E talvez você ali vê algumas pessoas passando perto de você e você fala assim: puxa, eu estou aqui caído no chão, eu estou aqui precisando e não tem ninguém que estende a mão. Eu não sei o que você tem passado, mas talvez você se sinta assim, sinta como uma pessoa que está abandonada. Deixa eu te dizer, Jesus está olhando para você. E Ele mandou você aqui nessa manhã para que você possa receber cuidado. Sabe, o coração de Deus pulsa por cada vida, por cada alma. O coração de Deus, ele pulsa por mais pessoas. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer quando as pessoas se perdem e se corrompem. A Bíblia fala que Deus, ele cuida daqueles, ele tem um zelo, ele tem um amor. Sabe, é esse amor que nós precisamos entender. Se esse amor de Deus está em mim, automaticamente eu vou amar as pessoas assim como Ele me amou. Porque eu não amo mais com o meu amor, mas eu amo com o amor de Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Com uma entranhável afeição em Cristo, ele diz que ele ama a igreja. Ele diz assim: é com o amor de Cristo, é com o amor de Cristo que está dentro de mim, é que eu amo. Sabe, muitas vezes nós somos indiferentes. Sabe como é que eu posso ser indiferente? Só olhando para a minha vida e só olhando para os meus problemas. Eu sei, você deve ter um monte de problema, como eu também tenho. Todos nós temos. Talvez você olha para o teu dia a dia e fala assim: Deus, me ajuda, senão eu vou morrer. E pode ser pertinente, pode ser verdade, mas muitas vezes você está sendo indiferente à pessoa que está do teu lado, que talvez com uma palavra tua possa alterar a vida daquela pessoa. Talvez a mão que você possa estender para aquela pessoa pode ajudar muito ela. E deixa eu te falar algo: quando nós
paramos de pensar apenas nos nossos problemas, apenas nas nossas dificuldades, e começamos a olhar para as pessoas, Deus entende que nós estamos prontos e preparados para subir de nível, porque aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Se mesmo você com dificuldades e problemas, você consegue olhar para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de Jesus para aquela pessoa, você está preparado para grandes coisas, porque o teu coração não está nas grandes coisas, mas está naquilo que Jesus tem para você. Amém? Se coloca de pé nesse momento. Senhor, essa é a tua palavra, Pai, que foi ministrada nessa manhã. Deus, nós queremos olhar as pessoas como tu vês, Senhor. Pai, que o nosso coração esteja ligado em Ti, Senhor, que nós não sejamos indiferentes, Deus. Pai, que o nosso coração esteja, Senhor, plantado, Senhor, na Tua vontade, no Teu altar, Senhor, entregando, Pai, todas as coisas a Ti, Senhor, e querendo, Pai, que apenas a Tua vontade prevaleça, Deus, que a Tua vontade prevaleça, Pai, nas nossas vidas, Pai, que a Tua vontade prevaleça, Senhor, no nosso coração. Pai, nós entregamos a Ti neste momento, Pai, oh Senhor, os nossos sonhos, Pai, Te entregamos, Senhor, as nossas motivações, Deus, oh Pai, porque sabemos, Pai, que os Teus sonhos são muito melhores e maiores do que os nossos, Pai, e que a Tua motivação, Senhor, em nós, Senhor, é a glória do Teu nome, Pai, para que o Teu reino seja estabelecido e pessoas sejam alcançadas, Deus, por Ti, Senhor. Sabemos, Pai, do Teu amor, porque Tu entregou, Senhor, o Teu Filho, Pai, por cada um de nós, e hoje nós somos salvos. Oh Senhor, Pai, faça com que os nossos olhos, Pai, se voltem, Senhor, para o que realmente é importante, Deus, aquilo que realmente faz a diferença, Pai. Oh Deus, oh Senhor, que nós possamos olhar, Senhor, não com olhos indiferentes, mas que nós possamos olhar com o Teu olhar, um olhar de amor e um olhar, Senhor, oh Senhor, que transforma, Pai, as vidas, Senhor. Oh Senhor, move, Pai, no nosso coração. Oh, coloca a mão no teu coração e diga assim: Jesus, eu quero ser mais parecido contigo, que a tua glória esteja na minha vida, para que o teu nome seja engrandecido aonde eu entrar. Deus, neste momento, enche a minha vida, para que eu seja uma luz no meio da escuridão, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus.